Bem, pessoal, muita gente aqui me perguntando, falando assim, Júlio, os dados da Covid aqui no Brasil, em especial nesse novo pico da Aedes, né, muito provavelmente da subvariante, eles realmente estão adequados, estão testando menos, né? E assim, fato é que o Brasil, esse ano, né, não foi um país modelo e exemplo de fazer testagens da Covid. Né? E aí vamos entender o contexto. Né? Realmente, a pandemia nesse ano esfriou, acabou a pandemia, né? A gente voltou à nossa normalidade, né? Tem um outro dado pontual que a gente tem aqui no Brasil, quando se refere, e é muito bem analisado pelo Infogripe, que inclusive não tem nada a ver com a pandemia, ele já era feito antes, né? E se utilizou toda essa estrutura que tinha do Infogripe para gerar os dados, que é o que realmente preocupa a gente, das infecções de Covid, né? Esse é um fator. Mas aquela testagem em massa, que era feita no posto de saúde, né, que gerava os dados, isso acabou. A gente não consegue ter, pelo menos de forma organizada no Brasil, sabendo quantos testes têm vindo positivo, se tem vindo muito, se tem mais ou menos, né? Além disso, muita gente aqui no canal bota nos comentários falando assim, Júlio, não estou conseguindo fazer teste, as UPAs não estão fazendo mais, né? Os convênios estão tendo dificuldade também. Realmente é real isso, né? O Brasil hoje testa muito pouco sua população. Quando a gente fala das ondas de Aedes nos Estados Unidos e Europa, eles têm números consistentes, né? Eles testam a população e sabem os testes que estão vindo positivo e informam essa quantidade. O que eu falei para vocês, teve aumento, 80% de aumento de novos casos. Isso uns 3 meses atrás, na onda de Aedes lá nos Estados Unidos e Europa. Por quê? Porque eles testam a população. No Brasil, a gente não consegue falar isso porque a gente não tem mais testagem em massa e realmente os dados que a gente tem visto é mais de instituição privada, ou redes de laboratório anunciam a quantidade de testes que veio positivo, ou aconteceu agora nas farmácias também, né, que eu fiz vídeo falando, anunciaram. Mas o governo anunciar o número de testes está tendo positivo, quantas pessoas estão testando, a gente não consegue mais encontrar. E na minha opinião, né, como a Covid ainda mata muita gente, ainda é um problema real, apesar de estar muito mais tranquilo, e deve ficar cada vez mais tranquilo, né, eu acho perigoso, né, e danoso a gente não ter essas informações. O ideal seria a gente continuar testando a população. A reta final da pandemia é a reta final, mas ainda se destaca. Para vocês terem ideia, a Fiocruz, né, o Infogripe, mostra que o que mais está matando no Brasil hoje de infecções de vias aéreas respiratórias, a população idosa em especial, tem sido a Covid. Então não é algo para a gente menosprezar e não gerar esses dados, né? Então a gente precisa ainda, nessa retinha final da Covid, ter dados. Seria interessante se tivesse, o governo mostrasse esses dados consistentes, né, de testes positivos. E hoje a gente não consegue encontrar, não sai muitos relatórios, né? Se sair, se eu encontrar alguma coisa, eu faço um vídeo para vocês. Eu fiz da Abrafarma, porque é a Associação de Farmácia fizeram. Eu fiz de alguns laboratórios, né? Hoje no Brasil tem muito laboratório, né, grande, né, famoso, né, Fleury, Delboni e outros que acabam às vezes publicando, né, dados do seu laboratório que tem aparecido, e eu faço também quando tiver, tá bom? Quanto mais informação, melhor. Mas, Júlia, é motivo de desespero, você acha que vai ter muita morte por causa disso? Não. Mas, assim, dado é relevante, né? A ciência, ela faz as pessoas se mobilizarem, se preocuparem por uma doença quando ela vê que aquilo é real ainda, né? Então, se você não tem dados de casos de Covid positivo no Brasil, as pessoas desestimulam, se vacinam menos, então uma coisa puxa a outra. Eu acho que isso tem sido falho, e para mim seria interessante voltar a retomada essa geração de dados de testes positivos, nem que fosse uma vez a cada 15 dias, ou uma vez por mês que seja, né? Hoje a gente não tem informação nenhuma. Quantos testes estão vindo positivos no Brasil? Tem sido feito teste ou não está fazendo mais? Tá bom? Espero ter ajudado.